é o nosso homecast. A gente está aqui hoje com o Silvestre Kuhlmann. É assim mesmo que fala, Silvestre? Como que é? Kuhlmann. A minha brincadeira é de falar assim, fala com limão bem rápido que você acerta. Com limão. Com limão. Legal. A gente vai estar aqui trocando uma ideia sobre a importância da música e algumas ideias em relação a como a música é vista dentro da igreja, diferenças musicais, como que a gente pode lidar com isso, louvor, adoração, worship, famoso worship, como entender essas diferenças. E o nosso convidado especial hoje para falar mais sobre música é o Silvestre Kuhlmann, ou Colimão, não sei, alguma coisa essa linha. Ele é nascido em São Paulo, um paulista de 72. Ele tem bacharel em violão erudito pela Faculdade de Música Carlos Gomes em 1996, isso mesmo, né, Silvestre? Isso. Gravou 12 CDs como intérprete em São José dos Campos, ele tá junto com a gente aqui. Já rodou o Brasilzão e eu acho que até o mundo, né, Silvestre? Assim, na verdade, eu tive uma experiência muito legal em Portugal, assim, foi incrível, assim, mas de tocar mesmo em outro país foi em Portugal, que foi muito, muito bacana, assim. Que legal, Silvestre, verdade, muito obrigado, viu? Eu tenho um amigo, eu fui a passeio, porque minha esposa tem 2 irmãos lá, mas eu tenho um amigo, um grande amigo, Henrique Ramiro, que ele é missionário lá em Portugal, e junto ao Conservatório Bonfim, lá em Braga, ele conseguiu assim, um concerto que era tipo boas-vindas para os brasileiros que estavam lá em Portugal, sabe? E foi algo lindo, assim, porque eu toquei com um naipe de cordas, tipo 4 violinos, tinha pianista, tinha que da hora, artista, assim, músicos maravilhosos. Então, acho que um dos prazeres do músico é tocar com outros músicos, né? Tanto no Brasil como lá. Foi maravilhoso, assim, muito gostoso. Que legal. Silvestre, toca pra gente, faz um som aí. Eu esqueci da primeira música aqui, mas manda um som pra gente. Beleza. Vou tocar uma canção que chama Milagres, é uma parceria com o Estênio Marços, já de bastante tempo, foi gravada em 2009. Eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha, debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos. Se meu coração tiver olhos para ver, eu vejo milagres em todo lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos. Se meu coração tiver olhos para ver, eu vejo milagres em todo lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Que bênção, Silvestre, que bênção. Um milagre, acho que é uma palavra boa para esse momento, né? É verdade. É interessante que essa canção, ela não é uma petição, né, uma canção de petição de milagres, mas no convite a gente percebeu que Deus já tem feito por nós, a gente está cercado deles, né? Para mim, um dos grandes milagres é a gente pensar que a nossa igreja está cheia de idosos e, graças a Deus, nessa pandemia,
não tem uma pessoa que foi afetada, né? E a gente pede a Deus que Ele continue preservando o nosso povo lá. E assim, de manter a paz da gente, né, no coração, no meio dessas incertezas todas, o pão de cada dia, como fala a canção. Né? Então, a gente tem muito motivo para agradecer, então essa canção é um convite a gente perceber os milagres que Deus já fez em nós. Amém, que legal. O pessoal que está chegando aí por aqui, nós estamos conversando sobre a música e a sua importância, e nós vamos ter algumas perguntas que nós vamos bombardear o Silvestre. Se você também tem alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente também. Mas, Silvestre, uma coisa que, como um jovem que tem conhecido agora e tal, uma pergunta que veio de mim para você até é, cara, quando começou a sua paixão pela música, mano? Quando que começou? Quando que você teve esse estalo que você falou assim, cara, é música, não dá pra não ser música? É curioso, assim, porque a música, ela sempre me tocou muito desde pequenininho, né? Mas a questão do instrumento, ela veio de forma tardia, assim, na minha vida. O meu irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, ele é militar aposentado, assim, ele era a minha referência, né? Imagina, eu tinha 8 anos, meu irmão 18. Então aí eu via aquela coisa do espadinho, da fada, aquela coisa toda bonita, e eu lia muita novela de cavalaria, achava que era aquela coisa gloriosa, assim. Aí fui seguir o caminho do Paulo, né? E curiosamente, dentro da Escola de Cadetes do Exército, a gente tinha lá o núcleo dos alunos evangélicos, o NAI. E a gente todos os dias se reunia. A gente tinha reuniões todos os dias. Era louvores, oração um pelos outros, né? E essa coisa de dividir uma palavra também. Tinha alguns pastores que às vezes nos ajudavam, nos orientavam. Mas teve um ano que chegou um rapaz de Brasília que ele harmonizava muito bem ao violão. E aquilo me tocou, assim, eu fiquei com muita vontade de aprender o instrumento, e aí, quando peguei, não larguei. E eu pedi desligamento no meu 3º ano de escola de cadetes e fui para engenharia. E na engenharia eu não aguentei uma semana. Ou seja, eu desisti de 2 carreiras estáveis, né? E eu tinha muito medo, na verdade, de ir para música. Mas é aquela coisa, assim, não dá para fugir daquilo que Deus preparou para nós, assim. Então, tudo foi dando bem errado, assim, até o ponto de eu realmente ir para música, e fui pressionado pelo meu pai de falar assim, você quer música? Então vai fazer uma universidade, fazer uma faculdade de música. E ele, penso que ele tem muita razão nisso, nessa cobrança dele. Para mim foi importantíssimo eu poder escrever música, né, poder fazer arranjos. Isso tudo me acrescentou muito, assim, muito legal. Que legal, a música ela é apaixonante, né, cara? Sim, é verdade, é verdade. E dentro dessa ideia de música, né? Como que você, como músico, compositor, tem visto essa quarentena? A gente percebe que a música, ela nos ajuda de sempre, né? A música é aquele momento onde você traz o relaxamento, você lembra de pessoas, você lembra de lugares, de momentos, né? Você como músico, o que você acha da música frente à quarentena? O que a gente pode trazer para o nosso coração em relação a essa combinação, né? Quarentena e música. E até já faço uma pergunta para você. Quantas músicas já saíram dessa quarentena já? Tá. Olha só, a primeira pergunta, né? Uma das coisas que eu acho muito curiosa, assim, uma frase que se fala de que sem culto na vida não tem vida no culto, né? Então, às vezes a gente pensa muito naquela coisa do culto congregacional, onde estamos juntos, que é importantíssimo, né, fundamental, mas eu sei que tem muita gente que às vezes tem aquele momento lá no domingo, ou numa reunião de oração, e durante a semana não existe essa vida de culto. Eu penso que a quarentena, ela trouxe isso, pelo menos eu espero que tenha trazido. E um chamado para essa vida espiritual que que existe dentro da gente, dentro do lar, essa necessidade de Jesus, né? Então eu penso que a quarentena, ela chamou para isso, e a música, ela faz parte disso. Tanto mensagens musicais como expressão, né, musical, isso eu acho que é importantíssimo. E eu vejo que as artes, todas as artes, mas eu penso que a música, principalmente, ela nos ajuda a lembrar daquilo que é essencial, né? Fala que
que o homem foi criado com um defeito que é o esquecimento daquilo que é essencial. Então a gente lembra do time, da gente de futebol, né? Nesse momento a gente não está mais com o nosso time de futebol, a gente não tem mais os campeonatos pela frente. Nem o futebol a gente tem mais. Então agora é aquele momento de pensar o que é essencial para minha vida, o que não pode me faltar. Então eu penso que a arte, a música, ela ajuda a isso. Ela pode ser uma forma de orar também com Deus, né? Eu penso que a minha forma principal de orar a Deus é fazendo uma canção. Que legal. Agora, curiosamente, fiz canções na quarentena e explico por quê. Em novembro do ano passado, eu decidi fazer uma coisa meio maluca, que é assim, porque eu tenho mais de 400 canções, né? Daí, quando fala isso, esse número meio absurdo, parece até uma loucura. Então, assim, eu gravei mais de 120. Gravei isso. Então, isso eu tenho registrado. Muitas eu pus no YouTube, mas muitas ficaram esquecidas mesmo. Sim. Então, eu decidi esse ano que eu iria pegar as minhas pastas antigonas lá, tentar relembrar. Muitas eu esqueci. Então, tentar relembrar e escrever a partitura de cada uma delas e postar no YouTube, pôr no Cifra Club, mandar as partituras para os parceiros, porque eu estou em dívida com eles. Então, isso está me demandando muito tempo. E a quarentena tem me ajudado, porque tem tempo para fazer isso, assim. Então, acabei que não compus, mas a música está sempre comigo mesmo. Que legal. Diariamente. Legal. Ela é paixão, né, cara? É questão de paixão, né? Escolha, né? Eu tenho um amigo meu que é músico também, e ele toca na área popular, assim, tal, música popular brasileira. E eu lembro dele falando uma frase muito assim, cara, como é difícil viver de música no Brasil. Rapaz, como é difícil. Às vezes eu ganho um dinheirinho no carnaval, porque ele tocava em alguns bloquinhos e tal. E aí depois ele... Cara, como é difícil. Até seria uma pergunta pra ti, né? O que acontece com o Brasil? Por que ele não investe? Por que ele não consome música boa? Por que sabe? Por que ele não reconhece? A música brasileira é tão bonita, cara. Eu não sei se é só aqui no Brasil, sabe? Porque eu penso que essa música mais artística mesmo, né? Porque a música ela pode ser várias coisas. Ela pode ser por entretenimento, música para dançar, música para festa. Essa música comercial que a mídia meio que empurra, igual abaixo. Mas eu penso que essa música mais artesanal, mas eu penso que é como comida, por exemplo. Todo mundo come uma pizza, um pastel. Mas assim, quem é que vai perceber um aroma diferente, um temperinho diferente, um detalhe? Isso aqui é defumado, isso aqui... São poucas pessoas. Penso que a música, poucas pessoas têm o ouvido atento, assim. Seria lindo se todos tivessem, né? Mas poucas pessoas têm percepção. Então, acho que fica assim. Então, fazer uma música diferente, uma música mais artesanal, é um chamado, é um ministério, né? Então, a gente paga esses preços por isso, mas, como eu falei, não tem como fugir disso, não tem? Deus chamou a gente para fazer isso e a gente tem as nossas infelicidades, lutas, mas a felicidade é muito grande, assim, porque você sabe que está no centro da vontade de Deus mesmo. Então, é Ele que dá o pão de cada dia para todo mundo. Mesmo a pessoa que acha que não, é Ele que dá o pão de cada dia para todos, né? Então, o sustento vem e, graças a Deus, assim, eu penso que Deus, ele me deu muito, assim, me dá muito. Sabe, eu não espero muito da vida, eu não tenho grandes ambições, assim, conquistar muito, sabe? Eu sou feliz com o que Deus me deu e penso que algumas experiências eu gostaria de ter. Eu penso que Deus, ele criou um mundo lindo que eu gostaria de conhecer. Por exemplo, agora na pandemia a gente não pode sair de casa. Eu penso que existem livros maravilhosos para eu ler, conhecer outras línguas, outras formas poéticas, estilos musicais. Então, tem muita coisa para fazer, assim, mas eu não tenho ambições, assim, pensando financeiramente de, sei lá, ter um carrão do ano. Eu acho que o meu tá bom e a casa que a gente tem, ela tá no tamanho que a gente precisa. A gente não precisa de muito mais que isso não para viver. Que legal, que legal. Cara, benção demais, é uma aula poder ouvir sobre isso, né? Curti muito essa ideia do contentamento, né? Eu acho que a gente levanta muita expectativa, né? A gente joga lá em cima e aí a frustração vem atrás de frustração.
isso é uma dificuldade para o nosso coração, né, cara? A gente está trocando uma ideia sobre a música aqui, você que está chegando agora. Estou aqui com o mestre Silvestre Kuliman, e eu agradeço muito a presença de cada um. Se você quiser mandar uma pergunta, quiser trocar uma ideia aí com a gente também, pode mandar. E eu tenho uma pergunta, Silvestre, para você. Cara, como o ministério de louvor é visto dentro das igrejas brasileiras? Eu acho que esse é um aspecto legal, porque você é um líder de louvor, nós temos diversas pessoas que vão nos ouvir aqui, vão nos assistir aqui, que participam de ministério de louvor, e como que a gente lida, muitas vezes, com a falta de preocupação das igrejas na área musical. Porque eu penso muito assim, cara, a área musical, beleza, toca um violão, vai lá na frente. Toca uma bateria, senta lá. Então, como que você olha isso? Uma pessoa... Eu penso que existem alguns ministérios que superestimam a música, né? De que a música tem um espaço gigantesco e até ela é a atração principal, vamos dizer assim, nesse sentido de atrair as pessoas para a igreja. E em outras, ela na verdade, ela só faz um pro forma, assim, é preciso ter um momento de louvor e qualquer coisa vale. Eu penso que as duas estão erradas, né? Eu penso que a música é uma das formas de adoração, ela não é a única forma de adoração. Quando a gente fala adoração a Deus, a gente remete à música, mas não é isso. É adoração musical, mas existe uma adoração dos nossos gestos do dia a dia, de obedecer a Deus, né, e tantas outras coisas. Mas, assim, o que eu penso a respeito da música como arte, né, é que, primeiro, Deus ele se mostra como Criador. Acho que o primeiro jeito que ele se revela na Bíblia é como Deus criou tudo, né? E o que a gente sabe é que Deus criou um mundo extremamente variado, ele é muito criativo, fez algo belíssimo, né, que é o mundo que nos cerca. E eu fico pensando que a igreja, na minha cabeça, a igreja tinha que ser o lugar que apresenta a arte mais bela. Assim. Porque se a gente é feito a imagem e semelhança de Deus, e Ele é o Criador, nos capacita a também criar, né? Ser o-criador com Ele, né? E a gente, na verdade, pensa que existe pouquíssima dedicação, assim. Eu acho que todo pode-se dizer esse nome artista, cristão, ele tinha que se dedicar muito mais do que os outros, porque ele está fazendo arte para alguém que é sublime, né? Para alguém que é Deus, assim, o criador de todas as coisas. Então, a coisa mais bela que a gente tem é pouco para ele. Então, eu acho uma pena, assim, que na verdade exista pouco interesse em se aprender. Hoje eu vejo muito isso. Existe um desinteresse em aprender acordes novos, por exemplo, em aprender ritmos novos, em aprender formas poéticas novas. Então, existe uma música que está por aí, que é muito forte, que está ali, que veio assim de Estados Unidos mesmo e Austrália, e é mais ou menos o que o Brasil copia e não faz nada diferente. Eu acho isso muito triste. De verdade, uma coisa do meu coração. Eu acho bem triste. A gente importa, mas não tem nenhuma importância com aquilo que acontece aqui, né? E às vezes até joga para baixo, né? Tem um preconceito brasileiro. Sim. Cara, que pena isso. O exemplo disso é o filme, né? Os filmes, né? A gente fala, um filme brasileiro. Muitos falam assim, puxa, filme brasileiro. Cara, nós somos Brasil. O que acontece, né, com a gente que joga lá embaixo as coisas que nós fazemos e tal, e... Curiosamente, o Gevan Varela, um amigo meu português, quer dizer, brasileiro, mas está morando em Portugal, ele falou, aqui em Portugal tudo vem do Brasil. E eu vi isso. A arte brasileira lá em Portugal, ela está em alta. Você vai nos cafés lá, eles tocam música brasileira. Claro que tem fado, que é fortíssimo, e outros estilos musicais, e é muito belo. Mas eles amam a música brasileira, incrível. E também nos Estados Unidos, se você for entrar, os jazzistas vão tocar os standards jazz, que eles chamam, mas muita música brasileira. E o que eu penso, assim, muito forte também, além de falar da criatividade de Deus, da variedade, né? É quando ele fala ali no Apocalipse de povos, tribos, línguas e nações,
a gente pensa que cada país, assim, cada etnia, cada, sei lá, o que posso dizer, tem sua contribuição na adoração a Deus, e eu acho que é muito triste que a gente está perdendo isso. Eu penso que Deus não se alegra muito com isso, não, sabe? Com certeza. Cara, falando de música de variedade, manda mais uma palhinha pra gente aí. Tá. Eu vou fazer uma música aqui, que eu fiz com parceria com o Glauber Plaça, que é um estilo que se chama Ritmo Quebrado. Ela tem uma acentuação meio diferente aqui, deixa eu mostrar. Legal. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, perderá pra bandeira, ser o portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer a tua bandeira, ser o portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Calou a serpente que mente, a voz do acusador. Amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor. Até mesmo a própria morte ele domou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Nomeamos cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista. As tropas. Caramba, que animal, muito bom. Que Mas massa, é interessante, cara. né, que você vê, em termos de acentuação, a gente na música americana é muito o 4x4, né? Tum, tum, pá, tum, 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 pá. Uhum. Isso aqui você pode pensar em 4, mas seria assim, tu, 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 tá, tu, 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 tá, tu, 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 tá. Então 3, 3 e 2, né? Te, tu, 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 tá, te, tu, 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 tá, te, daga, Que animal, que animal, que animal. Acaba que é 8, um número par, assim, mas feito de 2 ímpares e uma quebrada no final de 2 tempos, né? Muito maluco isso, assim. Então a música brasileira tem esses detalhes também. Que legal. Galera que tá chegando aí, tamo junto aí, falando sobre a importância da música. Nós temos uma pergunta que veio do Vini, nosso brother aqui da igreja, bombardeando a gente com uma pergunta. E ele traz uma pergunta assim: Silvestre, amigos, tem uma pergunta. Se você estiver aí ouvindo a gente também, pode mandar a sua pergunta. Pode mandar a sua resposta também da pergunta do Vini. Ele diz assim: um músico que é cristão deve apenas fazer músicas, né, em igreja ou deve frequentar outros círculos culturais? E aí, Silvestre, como que a gente pode lidar com isso? Assim, a minha visão é que dentro da igreja a gente deve cantar música cristã, né? Música que fale de Deus, exalte a Deus, eu penso, né? É uma liturgia e tudo, eu penso que é isso. Mas eu penso que aquele músico cristão que ele não se alimenta de arte, ele vai ficar extremamente limitado. Eu penso exatamente isso. Mas é claro que, assim, o cristão, ele tem como posso dizer, ele tem uma peneira ali, né? Não é qualquer coisa que ele pode absorver. Então, assim, se é uma canção, e essa canção tem valores que são opostos, assim, ao reino, a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa, né? Então, eu penso que a gente pode beber dessa variedade, mas a gente tem que ter esse poder, assim, de filtrar esse filtro do que a gente pode, de fato, ouvir. E, assim, eu penso que o músico brasileiro, ele deve, sim, tocar em gigs, tocar em música instrumental, ele vai crescer muito com isso, vai aprender demais com isso. Mas, é claro, a mesma coisa, ele, como um cidadão do reino, ele tem que se comportar como um cidadão do reino, né? Por, assim. E já ouvi histórias tão, sabe? Por exemplo, o Miguel Garcia, que é um guitarrista maravilhoso, cristão, assim, ele tocou uma vez uma música que um cara falou, cara, não é possível, realmente é Deus isso, porque é uma arte tão sublime que Deus realmente inspira você, as pessoas reconhecerem, sabe? Tem uma história legal de estúdio, a gente estava gravando o disco do Glauber Plaça e o Oswaldinho do acordeon, um dos maiores acordeonistas do Brasil, estavam lá. E daí ele estava ouvindo uma música do Glauber e ele gravou aquela música, mas ele falou,
que essa letra está dizendo? Aí quando o Glauber falou, ele disse, eu bem percebi que essa música não era desse mundo aqui não. Ele brincou, né? Eu achei curiosíssimo. Outra história linda, na gravação do disco do Stênio, o Estima, a música Fim de Tarde no Portão, eu não lembro se foi Fim de Tarde no Portão ou se foi Estima, que o percussionista, ele estava tocando, e ele estava... a cara era incrível, porque ele estava tocando lá o bumbo legueiro, as coisas, e ele se enxugava de chorar. Então, assim, é maravilhoso isso, de você ver como a música cristã, ela pode sim e deve sair dessa coisa só das paredes da igreja. Que legal, cara. Nossa, que top. É porque a gente fecha muito, né? A gente coloca sempre as ideias nas caixinhas, né? E aí a gente não pode ultrapassar essa caixinha porque, puxa, aí não tem como eu ter contato, né? Não tem como... O Reinaldo aqui mandou uma pergunta, eu não sei se é conhecido seu, talvez seja, né? Ele falou, Silvestre, quem você quer ser quando crescer? Deu risada aqui. Ou quem é a sua grande inspiração humana? Caramba, assim, eu tenho várias, na verdade, né? Várias influências musicais, assim. Das pessoas que eu gosto muito, ele não é tão conhecido, se chama Dori Caymmi. Ele é um dos filhos do Dorival Caymmi, é o filho mais velho do Dorival. Ele está há muitos anos nos Estados Unidos, mas ele é um violinista que trabalha com afinações diferentes, ele tem um timbre de voz muito diferente, ele faz arranjos para cordas maravilhosos. Então, assim, ele não é, talvez, aquele instrumentista que você olha e fala, nossa, o cara é um virtuoso, quebra tudo. Mas, assim, no conjunto, ele é um cara maravilhoso. Outro músico que eu admiro demais é o Maurício Maestro, do Boca Livre. Ele é um contrabaixista, mas faz os arranjos vocais do Boca. E ele consegue tocar os baixos mais tortos e cantar a voz mais difícil do mundo ao mesmo tempo. Eu acho que é um talento assim, maravilhoso. Pensando como letrista, né? Como letrista, eu tenho Paulo César Pinheiro, que é um cara maravilhoso, brasileiro, parceiro do Guinda, parceiro de muita gente boa. Na nossa música cristã, o Roberto Diamanso é um artista que eu amo, sou apaixonado. O Stênio Marços também é uma pessoa que eu admiro demais. E cada amigo meu com quem eu convivo dá uma grande contribuição. Essa divisão que eu mostrei da Alvíceras, eu aprendi com o Glauber Plaça, tipo, fazendo junto com ele, tocando, compondo junto, né? Então, quando a gente anda junto, a gente só tende a crescer mesmo. Né? Certeza. O Vini até complementou aqui a ideia dessa... se podemos ter um contato, né, com outras ideias e tal. Ele falou que uma vez o Baixo Voz, tenho certeza que você conhece, né? Lá no Jardim Augusta tocou Paciência, do Lelini. Fantástica a música, né? Espetacular, né? Foi muito bom perceber a ressignificação de uma música secular em uma igreja. Foi lindo. É isso aí, realmente. É um musicão, né, Silvestre? Teve uma frase que eu achei muito incrível, assim, que na verdade, essa questão do que é secular e o que não é, o que não é, como eu poderia dizer, o oposto do secular seria, como que chama mesmo? Sagrado. Desculpa? A ideia de sagrado sagrado e profano, na verdade. Sagrado e profano, né? Uma vez eu vi uma frase que eu achei tão interessante, que foi assim: existe muita música sagrada fora da igreja e muita música profana dentro da igreja. Eu acredito nisso. Porque, infelizmente, virou um mercado, sim, o chamado gospel, né? Virou um mercado, e aí é difícil saber a intenção do coração de cada pessoa. Então, eu acredito que exista isso. E acredito que a pessoa pode fazer algo tão sublime que ela não sabe que foi inspirada por Deus, mas foi, certamente, porque toda a arte é inspirada por Deus. Né? Ele pode até não devolver, mas é inspirado por Deus. Cara, eu com certeza, com certeza. Eu sou apaixonado por Almir Sater. Cara, eu escuto Almir Sater, eu falo assim, cara, não é possível. Não é possível. Eu lá sentado, lá em Jambeiro, ouvindo um Almir Sater, pensando nas coisas de Deus. Cara, é fantástico. Por que não, né? A gente tem que ficar fechando nessa ideia, né? A gente tem essa visão, né? Cara, mas voltando para nossa pauta, que a gente tem 1 hora aqui de Instagram,
Mas tá muito bom, galera que tá acompanhando a gente, muito bom. A gente tá fazendo um projeto aqui do Homecast. O Homecast são podcasts tá saindo um também. E a gente tá aqui com o Silvestre, que tá mandando a ver em música aqui com a gente também. Silvestre, como lidar com as diferenças? Agora pega, porque a área musical tem o cara que curte, tem o jovem, o adolescente, o idoso, a velha guarda, a galera que gosta. Cara, como que a gente lida com a diferença? O que você acha? Lidar com a diferença é sempre algo difícil, mas eu acho que é o único jeito. Porque a igreja é isso, né? Eu penso que é isso. Você negar essa variedade de idades, de histórias, negar isso é algo muito, muito perigoso e danoso para a própria igreja, né? Então, assim como eu falei que Deus é extremamente variado e a arte variada, o lindo da igreja é exatamente você perceber naquele velho hino a beleza dele, você perceber às vezes na canção que foi feita ontem a beleza que existe nela, né? E esse respeito que existe entre, apesar de pensarem diferentes, mas esse respeito que o jovem deve ter para o idoso e também o idoso para o jovem, que é jovem e ainda vai aprender muita coisa na vida, às vezes ele está falando um monte de bobagem, mas é fruto da falta de experiência que ele tem, uma paciência, então tudo isso eu penso que a igreja ensina para a gente. Eu, sinceramente, eu só viveria numa igreja que é variada. Assim, eu jamais iria para uma igreja onde todo mundo curte o som que eu faço, onde todas as pessoas têm a mesma idade e pensam que eu, porque ali todo mundo vai bater palma pro que eu faço, e o que eu preciso é exatamente ser contrariado também, porque é só assim que meu caráter vai ser exercitado, né? Então, não é nada fácil. Assim, às vezes eu ouço coisas de pessoas, tanto do jovem quanto do idoso, e eu como músico, eu ouço e fico, meu Deus do céu, o que eu faço com um ser humano desse, né? mas aí que vai, é ali que você vai exercitar um monte de características, qualidades cristãs ali do evangelho, vai aprender a ser mais sábio, paciente. Eu, assim, falando do Jardim Augusta, eu tive que chegar para algumas pessoas e pedir perdão para elas. E de falar assim, olha, eu sou músico e eu fui muito duro com você, me perdoa. A forma como eu falei com você foi muito agressiva, foi tortuosa, assim. Me perdoa porque eu não devia ter feito isso. E é muito complicado, assim, né? Você ser um músico profissional e às vezes lidar com alguns níveis de amadorismo, assim, coisas dolorosas. Eu acho que as pessoas devem entender isso. Como você que estuda teologia, às vezes você deve ouvir coisas, você fala, meu Deus, por que essa pessoa está dizendo isso? Ou, meu Deus, o que eu tô falando? Mas a forma como a gente vai dizer, verbalizar isso, também mostra o cristão que a gente é. Então, o pedir perdão, né? Mas assim, eu penso isso, o que é mais cristão do que pedir perdão? O que é ser cristão mais do que perdoar e ser perdoado, né? O que é o evangelho se não perdoar e ser perdoado? A grande experiência que a gente tem é que a gente foi perdoado, e a gente é aceito, apesar de ser como a gente é. Então, esse é o grande exercício, e é muito difícil. Não é legal. A diferença, se você tratar a diferença, a gente precisa ter essa ideia, né, do perdão, né? Cara, o perdão é fundamental para a diferença, né? Eu achei legal que o Nego Zazo mandou aqui, talvez seja um brother seu aqui. Nego Zazo tá aqui com a gente. Ele falou assim, Silvestre, fala de algo muito interessante. Parece que somos a geração que faz a ponte entre os mais velhos e os mais jovens, né? Eu achei legal isso, é realmente isso. A galera aí dos quarentão, cinquentão, tem essa responsabilidade de fazer essa ponte e como que a gente, né, tá fazendo essa ponte, né? Esse Nego Zazo aí, cara, é um artista maravilhoso, não dá pra chamar ele pra nossa conversa, não? Nego Zazo, no Insta nós só podemos 2, né? Ou seria bom eu sair aqui já deixar o Nego Zazo aí, só deixar artista aqui, só deixar... Mas a galera que tá entrando aí, muito bom estar com vocês aí. A gente tá trocando ideias sobre música e tal. Sejam bem-vindos aí ao nosso Homecast. Muito bom. O Nego Zazo mandou aqui, não vai entrar.
Cara, mas e a ideia de adoração, cara? Adoração, worship, o famoso worship, as quatro notinhas com strings ali, com um negocinho no piano atrás do apelo. Cara, o que você acha, velho? Como que a gente lida com isso? Porque a molecada. Como que a gente lida com isso? É a mesma coisa? Adoração, worship, louvor? Ou não tem diferença? Não. Eu tenho uma história muito legal a respeito de adoração. Eu era criança, era de uma igreja chamada Cristo Salva, onde nasceu Oficina G3 e um monte de bandas. E assim, era uma juventude exuberante, tocando rock and roll, músicas bem jovens, assim. E tava o Russell Shedd lá, era uma campanha de carnaval, e aquilo me marcou. Porque aquela juventude pulando e dançando, aquela alegria, assim, cara, aquela coisa bonita de se ver. Aí o Russell Shedd teve a palavra, ele falou assim: isso tudo que eu vi aqui é lindo, mas se isso que vocês fizeram não for um transbordar de um coração grato pelo sentimento da graça divina, isso é apenas uma coreografia que não toca o coração de Deus. E aquilo foi tão forte, cara, mas foi tão forte aquilo que aquilo marcou realmente a minha vida, né? E assim, o que eu penso é que a adoração é isso. A adoração pode ser sem música. A adoração é o transbordar de um coração grato, por causa desse sentimento da graça, do favor divino, né? Isso é adoração, quando você expressa isso musicalmente. E como eu falei, se você vai fazer isso musicalmente, você deve oferecer de fato o melhor, é o que eu penso. Porque, como eu já disse lá atrás, Deus é esse grande artista, né? Então a gente deve buscar oferecer a melhor arte. Se é arte, a melhor arte que a gente puder para Ele. Eu, particularmente, não gosto. Tem uma ou outra letra, ou uma ou outra melodia, né? Porque, assim, a beleza, na verdade, não tem a ver com quantidade de acordes, ou aquela poesia mais pensada. Às vezes, o sublime ele é feito com extrema simplicidade. E fazer isso é muito difícil. É muito difícil. Mas eu penso que só fazer isso, falar que música são só 4 acordes com 2 notinhas repetidas, como o YouTube faz, eu acho assim muito limitante. Sim, sim. Porque uma juventude que só canta isso e só toca isso, ela vai ficar assim, como diria, vai ficar ensurdecida, assim, ela não vai perceber realmente a beleza em outras coisas. Sim. Né? Eu vejo, desculpa, Silvestre, eu vejo muito essa pergunta dentro de uma ideia de jovem, né? Porque até eles comentaram que o worship é louvor em inglês, claro, mas essa pegada worship parece que tá muito na moda, né? Parece até que não é louvor, é tipo assim, nós temos louvor, nós temos adoração, que é o ato que nós podemos fazer em qualquer lugar, mas nós temos o worship, cara, totalmente diferente, eu não sei, entra talvez não sei, cara, um acalmar do coração, aí fica aquela nota 15, 20 minutos, né, e tal. Então essa pegada de worship, né, que é uma pegada um pouco diferente. Hoje nós temos diversos artistas que vão nessa pegada, né, a Priscila Alcântara e outros, né, que tem essa ideia, né. E eu achei legal isso que você falou, porque a gente pega muita coisa lá de fora, que isso é totalmente de fora, né, e aí a gente não valoriza a música brasileira, e aí a gente fecha nas 4 notinhas, né? E achei legal isso, porque, assim, cara, a gente precisa sair disso, né? Por que não fazer um negócio top? E mesmo nessa pegada, pode ser um louvor diferente, né? O Jean mandou aqui, até na ideia de modismo, né? Pra mim são mantras. É verdade, você tem muito disso, né? O mantra, né? O ar-condicionado bem baixo, e aí a guitarra ali no delay, mandando freneticamente e tal, e é complicado, né? Sim. É muito complicado, porque assim, eu já ouvi de pessoas falando assim, como músicos, eu sei que se eu pego que eu consigo conduzir o que a pessoa, assim, não é o Espírito Santo, não estou falando que não seja sempre o Espírito Santo, mas o artista, ele sabe como às vezes manipular esses sentimentos. Tipo, nossa, agora eu vou pegar, fazer um crescendo, olhar para o baterista e vou modular, vou para um tom acima. Isso passa para o nosso corpo, sabe? E a pessoa acha que é espiritual, é puramente carnal às vezes isso.
não tem que cuidar muito. Eu tenho muita dificuldade de julgar, porque eu já vivi momentos, você está falando do worship, mas lá no passado, economia de carnaval, com o Tulião, que era da oficina G3, cantando coisas assim repetidas e repetidas, e a gente ficar adorando por muito tempo, e aquilo realmente foi um momento especial de Deus. Eu reconheço que aquilo foi. Então eu tenho muita dificuldade de poder julgar, assim, falar, isso é sempre negativo, né? Podem existir momentos que isso caibam, mas o que eu acho que é o problema é que isso virou a adoração da nossa igreja. Apenas isso. É muito triste. Não, eu assim, acho que então, também então a gente você joga fora muitas coisas. A gente fechou a ideia do Espírito Santo, né? Em momentos como esse também, né? O mover do Espírito Santo, tendo que o mover do Espírito Santo é confrontar o nosso coração, mudar o erro, né? Mudar o pecado do nosso coração e apontar para Jesus, né? Então, a gente deixa de lado o papel principal do Espírito Santo e aí envolve muito naquela questão do sentimento, né? Do arrepiar e tal. E é muito difícil e extremamente perigoso, né? Para a igreja hoje, danoso, né? Sim. Mas eu penso que a gente tem que ter um diálogo. A gente tem que ter um diálogo, não assim, não, isso aí não é legal, ou tal, não, agora eu vou apresentar o que é o verdadeiro adoração a Deus, e o seu gosto pessoal também não é isso. Não é. Eu acho que tem uma frase do T.S. Eliot que eu gosto muito, assim, de falar que a igreja ela tem que estar sempre em agonia, sempre em reconstrução. Eu tenho que estar sempre assim. Porque senão a gente vira naquela coisa, esse aqui é o meu serviço para o Senhor, né, no domingo ali e tal. Eu penso que a gente tem que estar sempre assim, reconstrução e agonia. Isso que eu ofereci a Deus é o que Ele merecia, de fato. Como está meu coração naquele momento, né? Assim, será que é isso, de fato, que é reino de Deus? Eu estou cooperando com esse reino ser instaurado aqui. Então, tem que ter muita humildade nisso, né? Exato. E aí cai naquela ideia da diversidade, né, Silvério? Que a gente comentou aqui antes, né? Cara, a diversidade, a igreja, ela pessoas diferentes cultuando um Deus único. Então, essa ideia do diálogo, né? Cara, toca pra gente. Uma galera pediu aqui um monte de música. Eu não sei nem se eu consigo voltar aqui, mas... Você falou do Almir Sater, eu peguei a viola aqui, só para tocar pelo menos uma viola. Vamos lá. Tem que ter uma viola, tem que ter uma viola. Acorda cedo com a luz da alvorada, pega na enxada e vai depressa trabalhar. E na estrada ouve a voz da passarada, da fluida zoada que desperta o dia e deixa fresco que agora ele respira. Ainda bem que gira pelas mãos do Criador. Mora em silêncio, pensa nos problemas seus. No silêncio pede ao Deus que desperta o dia. Uma culpada, fora de moda, uma viola se desabafo. Louvor a Deus, o seu amigo que desperta o dia com amor sacia. Louvando a Deus, puxando a enxada, olhando a luz da alvorada, ouvindo o canto da passarada, marcou o encontro com seu bem-querer. Você do campo ou da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque o encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver, sem Ele o galo canta. Atrasado, passarinho, desafinado, colorido, parece assim sentado, o coração fica sempre amargurado. Você do campo da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque o encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver, sem Ele o galo canta. Atrasado, passarinho,
desafinado, o colorido parece acinzentado, o coração fica sempre amargurado. Eita, que som gostoso, cara, que benção, muito bom estar contigo aqui. Meu coração caipira chorou aqui, cara, com essa viola, porque dizem que a viola não toca, né? A viola chora, né? É interessante que essa afinação, né, tem vários nomes de afinação, do abaixo, do acima, mas essa é a cebolão, e chama cebolão porque faz as moças chorar, né? Eita, a viola chora. Que benção. A gente está aqui com o Silvestre, muito bom. O papo tá sensacional. A gente já está caminhando para o nosso fim do Homecast aqui. Muito bom estar contigo. Cara, para a gente ir caminhando aí para o fim, porque eu sei que o Instagram ele para em 1 hora. Qualquer coisa a gente faz um arremate no próximo tempo, né? E a gente vai soltar, o pessoal que está ouvindo aí, a gente vai soltar esse Homecast daqui 1 semana, sábado que vem, às 8 horas. A gente sempre edita, faz um negócio legal, joga no YouTube, joga no Spotify, então você pode ouvir também se você perdeu alguma parte, beleza? Tamo junto aqui. Cara, uma pergunta pessoal, um pouquinho mais pessoal. Como que é rodar o Brasil inteiro tocando música popular cristã brasileira? Qual que é o seu testemunho em relação a isso? Dentro já dessa perspectiva de cristianismo, de conversão. Na verdade, assim, é algo que eu amo, primeiramente é algo que eu amo fazer, porque isso de ir para outros estados, você tem contato com outras culturas mesmo, né? Isso é muito legal, cada idioma me toca, me acrescenta, então é algo que eu amo, assim. Mas 2 coisas que são extremamente tocantes para mim quando eu viajo, já aconteceram, assim, quando você chega num lugar e você vê uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, ela olha para você e fala assim, cara, para mim você é um amigo íntimo, querido, porque tuas canções são orações que eu queria fazer para Deus. Então isso é tão maravilhoso que essa proximidade que a música faz, né? Que o reino de Deus faz também, na verdade. Quantas vezes você vai para um lugar e você é acolhido de uma forma que você fala, meu Deus, por que estão me tratando desse jeito, né? O reino de Deus faz isso. Isso é maravilhoso, é uma coisa que eu amo, assim. E existe, claro, às vezes você ouvir uma frase meio torta, né? Por exemplo, eu já ouvi coisas assim. Então eu falei do lado bom, vou falar do lado mal, né? Falar, meu irmão, suas letras vêm direto do céu, mas a tua música parece muito Milton Nascimento, Almir Sater, Chico Buarque. Pede a Deus para ele te dar uma música do céu também, para você poder... Eu não acredito. Sim, a gente vê de tudo que você possa imaginar, tanto para o bem quanto para o mal, assim, dá para realmente escrever um livro, né? Mas é maravilhoso, eu amo encontrar os irmãos que estão espalhados por aqui nesse nosso país, né? Falam a nossa língua, é muito rico, é algo que eu amo muito mesmo. Sinto falta demais disso nesse momento, assim, muita falta. Sim. Mas a música para ti, ela envolveu na questão de conversão? Ou a sua conversão foi de outra forma? Muita gente conta assim de ter se convertido através da canção, né? Eu me converti assim eu era muito pequenininho, então é interessante isso. Eu tinha 6 para 7 anos de idade, estava na idade de leitura, e foi através de um livreto mesmo feito para crianças, onde eu fui confrontado com o meu pecado, onde eu me vi pecador. Eu vi que eu tenho 4 irmãos. Eu vi que, principalmente com o mais caçula, que eu era agressivo com ele. Eu vi que eu era briguento, que eu respondia para os meus pais. E eu entendi que Jesus morreu por causa desses meus pecados. E eu pedi perdão para Jesus, pedi que ele entrasse no meu coração. Então, foi lindo isso, porque eu era muito criança e percebi o quanto eu era pecador já. Mas a música, eu penso que existe um momento dessa conversão, né? Mas existem vários momentos onde a música ela foi fundamental para minha vida, assim, para um entendimento do reino, várias mensagens, né? Então a gente deve se converter nesse sentido todos os dias. Todos os dias. É que a confrontação, né? Sim. Com certeza, né? Cara, toca mais uma pra gente já ir partindo
pro nosso fim. Galera que tá ouvindo a gente aí, muito obrigado por participar com a gente. É muito bom estar ouvindo o Silvestre. É uma benção, música direto do céu, com um ritmo do céu. E a gente vai ouvir mais um pouquinho do Silvestre aqui. Eu separei uma música aqui que se chama Aos Filhos, que me toca muito. Eu penso que ela tem muito a ver com esse momento, porque eu perdi boa parte da minha renda, por exemplo. Sem dúvida, acho que a maioria das pessoas perderam boa parte da sua renda, né? Mas aquela fala de Jesus, né? Olhai as aves do céu. Tem uma frase dessa canção que fala assim: por que trazeis vossas feições tão graves? Não valeis, porventura, mais que as aves, mais que os lírios do campo não valeis? Desventura é viver sentindo o travo, o gosto amargo de um viver escravo, sem saber que sois filhos, que sois reis. Então, nós somos filhos e ele cuida das aves do campo, né, dos lírios, e ele sabe cuidar de nós, então a gente não deve trazer as feições graves. Vamos lá. Fitai as aves na amplidão celeste, a garça branca que nos ares vai, nenhuma pena da plumagem cai, sem permissão de Deus, que assim as veste. Vede os lírios do campo, quem reveste seu ouro de lavor, considerai que lá no céu tendes um Deus que é Pai e faz chover amor no sol agreste. Porque trazeis vossas feições tão graves, não valeis, porventura, mais que as aves, mais que os lírios do campo, não valeis. Desventura é viver sentindo o travo, o gosto amargo de um viver escravo, sem saber que sois filhos, que sois reis. Porque trazeis vossas feições tão graves, não valeis, porventura, mais que as aves, mais que os filhos do campo. Desventura é viver sentindo o travo, o gosto amargo de um viver escravo, sem saber que sois filhos, que sois reis. Amém. Que bênção. Muito obrigado, Silvestre. A gente agradece de coração a sua participação com a gente. A galera que tá ouvindo aí também, muito bom. A gente vai tocar mais uma. Pera aí que a gente vai tocar mais uma pra gente caminhar pro fim aqui no Instagram. Muito bom estar com você. A gente tava aqui com o mestre Silvestre Kuhlmann. Que Deus abençoe muito o seu ministério, Silvestre. Muito bom poder te conhecer um pouco mais, muito bom poder trabalhar contigo na mesma igreja, poder servir junto contigo. Bênção, as suas letras tocam o nosso coração, tocam o coração da galera aqui que tá ouvindo. E, cara, dá uma palavra pro pessoal que tá de quarentena. O que eu posso falar para eles é isso, para cada um de nós, né? Para mim também eu preciso repetir isso, assim, que a gente, nesse momento a gente pode chegar à conclusão de que só Deus basta de fato. Eu fico pensando naqueles pais do deserto que abriam mão de tudo mesmo para ficar dentro de uma cela, né, para ter esse tempo com Deus. É uma loucura, uma vida maluca, né? Não tô falando que eu acredite nisso, nem penso que isso seja a vida cristã, mas muitas pessoas viveram assim, como eremitas, né, se trancando em grutas e coisas para ser confrontado com o seu próprio pecado e conhecer a vida interior que existe ali, que é Deus habitando em nós. Então eu penso que é uma grande oportunidade, algo extremamente triste, algo que me deixa preocupado. Eu fico preocupado com meus pais, por exemplo, que são idosos, mas é um tempo de eu ser confrontado com o meu próprio pecado, é um tempo de eu ser confrontado se de fato eu reconheço que dependo completamente de Deus, minha vida toda está nas mãos dele, que eu não passo de um suco. E é a hora também de eu aprender a lidar com o tempo desse jeito, né? Como eu lido com o meu tempo dessa maneira, né? De forma sábia, como eu posso abençoar pessoas através da arte ou do trabalho, ou seja o que for, né? Como eu posso continuar cooperando com o reino de Deus
mudando a figura completamente, assim, o cenário de tudo, né? Então eu diria assim que é isso, a gente buscar essa vida interior que ensina tanto pra gente, na verdade. Ensina o quanto a gente é pecador e o quanto a gente é dependente de Deus. Amém. A gente tem mais alguns minutos aqui. Muito obrigado por você ter participado do nosso Homecast. Estamos juntos. Todo sábado às 8 horas a gente lança o nosso Homecast. Legal. E muito bom, Silvestre. Muito obrigado. Manda um abração para a Adriane aí também. Uma bênção ter você aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, porque na verdade é tão gostoso, né? Poder assim conversar e compartilhar do que a gente recebeu, né? Então, eu fico feliz pelo convite. Eu nunca me ofereço, mas quando me convidam eu vou. Você é um pouco tímido, né, Silvestre? Você é um pouco tímido? Bastante. Muito, muito. É um milagre essa coisa de eu ter aceito o chamado, assim, porque é meio doentio mesmo, bicho do mato totalmente. A galera que participou com a gente aí, muito obrigado também. O pessoal tá mandando abraço, é o Glauber Plaza. Mandou aqui, grande abraço, irmão. E um monte de gente mandou aqui, Silvestre. O pessoal que mandou. Tem um pessoal deixa eu ver aqui, o pessoal de Curitiba também mandou. Muito bom estar com vocês. Valeu, gente. E a gente vai ouvir mais, né? Silvestre, escute bastante Silvestre na quarentena. Quer que eu toque mais uma canção, é isso? Manda mais uma. Acho que a gente tem alguns minutos ainda aí. Quando estiver terminando, pode mandar mais um sonzinho pra gente aí. Rocha minha, Redentor meu, Deus zeloso, Senhor, fogo consumidor, rio de águas calmas, transbordantes e claras, que me traz o descanso, nele seguro me lanço, todo louvor ao doador da vida, todo louvor ao Deus de amor sem medidas, que pra cima irá levar e eu não mais irei chorar, que prazer te receber, em meu peito te esconder, para sempre irei cantar, que sem ti razão não há, então vou tudo renunciar e anunciar, que sem ti razão não há, sem ti razão não há. Sem ti razão não há, sem ti razão não há.
vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Se eu chorar